sua vida também. Nós vamos gravar essa reunião, depois a gente pode compartilhar, mas quem está ao vivo tem o privilégio de tirar dúvida, escutar e participar com mais ênfase. Esse webinar é do Evo e da Allianz Fitness, do nosso amigo Marcos Tadeu, uma parceria com o Felipe Bianchessi também, no escritório de advocacia Felipe Bianchessi. Quer dar uma palavrinha, Tadeu, para os nossos convidados e convidadas? Só agradecer a massiva inscrição, que agora espero se transforme em massiva participação. Exatamente. A gente bateu o recorde de inscrições. A gente tinha um recorde difícil de ser batido aqui. A gente conseguiu bater esse recorde. Estamos bastante entusiasmados com esse conteúdo aqui, que nós temos certeza que vai ser essencial para todos vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Qualquer coisa, o webinar vai estar gravado, o pessoal assiste. A gente avisa aqui que tudo que precisa está lá na íntegra. A gente vai mandar um e-mail para vocês. Depois a gente vai colocar também na newsletter. E quem quiser, é só nos procurar nos canais disponíveis. Tá? Então, eu vou apresentar o nosso convidado, Felipe Bianchessi, advogado, especialista, dentre outras coisas, em assuntos relacionados ao fitness, tá? Há muito tempo aí nessa área. Ele participa com bastante ênfase dos eventos do Tadeu, do seminário de gestão, do congresso de personal. A gente está sempre trocando ideia, batendo papo, e ele hoje vai falar sobre LGPD. Felipe, apresente-se para o pessoal. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aí ao convite do Marcos Tadeu, do meu amigo Randall, que já há anos aí vamos juntos sempre debatendo as questões e os problemas que ficam aí sondando, aí rondando aí o nosso segmento. E rapidamente gostaria só de explicar um pouco aí a minha experiência. Eu já sou advogado há 20 anos, desses 20 anos, 15 anos eu atuo diretamente aí no segmento de fitness. Comecei a minha vida como auditor trabalhista, após fazer uma especialização em Direito do Trabalho, depois em Direito Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, e logo em seguida fiz uma especialização pelo Instituto in Business, conveniado à Deloitte, à época, como auditor trabalhista para poder atuar nos processos de aquisição, fusão, dissolução, liquidação, enfim. E tive a felicidade e a oportunidade de ser contratado logo assim que me formei, em conjunto pelo escritório do finado Dr. Ricardo Abreu, para fazer aí as auditorias de aquisição aí e fusão inicialmente da Bodytech e depois da Biorritmo. E com isso fui introduzido dentro do segmento fitness, começando a viver ali todos os dilemas que existiam, principalmente no aspecto trabalhista e posteriormente as demais questões que envolvem o aspecto de gestão empresarial. E assim, depois de 2008, quando eu saí do escritório do Dr. Ricardo, eu montei o meu próprio escritório e criei um sistema de suporte jurídico, de assessoria jurídica de rotina empresarial, especializado no segmento de academias. E com isso surgiu o que nós chamamos hoje de ACAD Juris, né? Que é um sistema de consultoria especializado dentro do segmento de fitness, mas não para fazer defesa trabalhista, defesa processual, juiz. Nós temos esse serviço que nós chamamos de contencioso, mas o nosso grande forte mesmo é a assessoria de rotina, nos tratos das questões que as empresas constroem ali, nos relacionamentos criados, nos fatos jurídicos e nos atos jurídicos criados com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes e outras circunstâncias mais com as agências reguladoras, com as questões das vigilâncias, Ministério Público e por aí vai. Então, esse é um resuminho rápido aí do suporte, da assessoria e do know-how de conhecimento que nós temos aí para poder estar aqui hoje falando com vocês. Maravilha, brigadão. E, como eu disse, o Dilson vai prestar atenção nas perguntas, vai trazer aqui para a gente, sempre que tiver alguma coisa que se relaciona com o Evo, com a rotina de vocês, com a gestão,
ele vai participar. Porque eu vou direto ao ponto aqui, Felipe, e a gente precisa tentar ser resumido e falar, né? Um dos grandes desafios quando eu migrei da advocacia, entrei no fitness aqui, foi largar o juridiquês de lado e falar a linguagem dos vivos. Eu costumo dizer, com todo respeito, meus amigos advogados, inclusive você, falar a linguagem de gente, né? Porque, às vezes, ninguém gosta do jeito que os advogados falam, mas a gente vai conseguir falar desse jeito aí, chegar no nosso cliente e passar a mensagem. O que é a LGPD e como que ela impacta a rotina das empresas, especificamente das academias? Não, é muito bom a gente fazer esse esclarecimento inicial, porque o que acontece? Uma das coisas que, inclusive, quando eu conversei com o Tadeu, que eu estava assustado, que quando a lei surgiu, a LGPD é uma lei que trata dessas questões que nós, nos últimos anos, com essa parte do desenvolvimento da comunicação, da tecnologia, das mídias sociais, das redes sociais, muitas informações pessoais, muitos dados pessoais, muitas questões íntimas das pessoas começaram a se tornar expostas e nós não tínhamos uma legislação específica que auxiliava a coletividade no controle dessas informações, na preservação da intimidade, na preservação dos direitos das pessoas em relação aos seus dados pessoais. E isso foi um movimento mundial. Isso foi um movimento que surgiu porque essas questões das pessoas usarem chantagem, usarem dados das pessoas para cometer crimes, fazer falsidade documental, falsidade ideológica, criar histórias, espionagem industrial, enfim, são várias aplicações que a inteligência e do mal que a gente diz, né, se utiliza de certas informações para poder se beneficiar ou beneficiar seu interesse ou o interesse de outros que eles estejam atuando como prepostos ali. Então, isso começou a surgir, nós acompanhamos vários casos de artistas, de pessoas famosas que tiveram, enviou seu celular para uma autorizada e a imagem vazou, mandou o computador para outra, a informação vazou. Quantas pessoas aqui já não sofreram aí clonagem de cartão, foi feito cartão de crédito no nome, foi feito empréstimo, a pessoa, de repente, aqui, recebe uma cobrança de um conjunto de imóveis que foi entregue não sei aonde. Eu acho que todos nós tivemos já vários acessos com várias procedimentos e informações que são criados com os dados. Até em São Paulo, teve um tempo atrás aí que as pessoas andavam ali pelo centro e tinham pessoas vendendo DVD com dados cadastrais, com dados fiscais de contribuintes. Você já lembra disso? Que saiu já várias matérias sobre isso. Para vocês terem uma noção da gravidade e de várias situações em que as informações nossas pessoais podem ser utilizadas para vários fins penais, vários fins criminais, e por conta disso começaram a surgir vários movimentos de normatização de certas regras para que os sistemas que fazem processamento de dados, todas as pessoas que efetivamente de alguma forma fazem coleta de dados ou operam dados que são de pessoas físicas, poderem dar a ela o máximo de atenção possível e procedimentos específicos para evitar que crimes como esses que a gente citou há pouco aconteçam. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma regra, é uma norma, né, criada, a exemplo de outras regras criadas no mundo, muito parecidas também, justamente com esse objetivo. Então, assim, dentro do nosso impacto aqui, né, o que acontece com o nosso segmento? Nós somos academias que pegamos e fazemos cadastro de colaboradores, temos dados pessoais de colaboradores, temos dados pessoais de clientes, temos situações em que fazemos captação de imagem, temos situações em que pessoas fazem imagem dentro do estabelecimento, e essas informações todas que estão ligadas à imagem das pessoas, ao nome dela, ao CPF, aos dados cadastrais, a endereço, informação de saúde, informação de avaliação física, são todos considerados dados que devem ser cuidados. Então, na nossa realidade hoje, o impacto da lei está justamente no sentido de que nós temos, por lei, o dever e a obrigação de fiscalizar, de controlar e de aplicar todos os mecanismos que estão ali determinados na lei para poder proteger esses dados e evitar que essas informações vazem e sejam utilizadas para fins diversos. Basicamente isso. Consegui fazer isso?
Não, foi rapidão, e eu acho que a ideia que à medida que forem surgindo as explicações, o pessoal vá fazendo perguntas, questionamentos, seja aqui no webinar ou depois também, e a gente vai responder. Porque eu já vou colocar uma pimenta, não querendo dar uma de apocalíptico, mas seria correto dizer que para os mal intencionados, para aquelas pessoas que realmente vivem de explorar as oportunidades de fazer o mal, a LGPD pode ser uma usina de danos morais? A gente poderia dizer assim, e principalmente, não é LGPD, a má preparação, enfim, esse contexto pode gerar uma usina de danos morais, e como que se pode fazer um mecanismo de prevenção para isso? Ou não tem nada a ver? Eu estou sendo muito alarmista. Não, olha só, eu vou até aproveitar o teu gancho para chamar uma atenção que, assim, a LGPD ela foi, né, promulgada em 2018. Aí, de 2018, ficou com aqueles 2 anos de vacância até 2020, para que as pessoas pudessem se adaptar, pudessem efetivamente ali surgirem os cursos, o próprio governo ter ali a sua estruturação, a sua organização, para poder criar as resoluções, formatar e estruturar a agência reguladora. Então, assim, foi um lapso de tempo para adequação, para adaptação e desenvolvimento e informação da sociedade em relação àquela norma nova que estava surgindo. Só que em 2020 veio a pandemia, e aí a pandemia foi aquele caos, né? Tudo parou, tudo travou, e com isso nós conseguimos aí mais um tempo, tudo foi prorrogado para depois da pandemia, para depois que as coisas melhorassem. E a agência reguladora, ela só veio efetivamente instituir as normas da fiscalização, como que vai surgir a fiscalização, quais vão ser as sanções, como é que vai ser feita a dosimetria, né? O que é dosimetria? Como é que vai ser aplicada a multa e como que vai ser calculada essa multa de acordo com cada ato infrator, somente agora em fevereiro de 2023. Só que quando eu falei com o Marcos Tadeu, eu falei, Marcos Tadeu, você sabia que já está começando a ter as fiscalizações? Aí ele falou assim, não sabia. Eu estou perguntando para todos os meus clientes aqui do escritório, eu estou perguntando para várias pessoas que eu estou me relacionando, se elas estão com a LGPD implantada. E muita gente falou, não, eu estou lá, né, o meu sistema, lá o Evo, falou que tinha lá as coisinhas, parece que está tudo certo, mas ninguém procurou se inteirar e saber os detalhes do que essa LGPD aplica. E o que acontece? Óbvio que o país é enorme, somos várias instituições, nós somos só o segmento de fitness, existem vários outros segmentos, então a estrutura e a máquina ela é muito grande, e até a própria agência reguladora está iniciando, está engateando ainda nesses processos fiscalizatórios. Então, como é que isso vai acontecer? Provavelmente vai ser tudo inicialmente provocado pelos ofícios de processos que vão ser impetrados ou por denúncias. Inicialmente vai ser dessa forma. E aí, quando você chega para mim e fala, Felipe, isso aí pode se tornar a nova... Eu não tenho dúvida que vai se tornar a nova indústria de dano moral. É que as pessoas ainda não se adaptaram, as pessoas ainda não entenderam como funciona. Até mesmo os gênios do mal aí, as pessoas maquiavélicas, até os próprios advogados que gostam de se aproveitar disso, ainda não tiveram oportunidade. Na época da pandemia, foram vários cursos falando o que é LGPD. E aí, todos os cursos, eles basicamente faziam uma leitura da lei e ali fazia mais ou menos ali a tradução, né, do que seria a lei. Mas a aplicação prática, ninguém sabia até então. Os próprios cursos, olha, a gente fez o curso aqui no escritório da FGV, nós fizemos 2 cursos aqui no escritório. E os 2 cursos chegavam a ser cômico, que dava mais confusão e mais debate do que efetivamente esclarecimento, porque os próprios colegas professores que estavam tentando explicar ali a LGPD, tinham muitas coisas que falavam, gente, a gente não sabe, tem que esperar ver como é que vai ser quando acontecer para poder dizer. Então, foram cursos oportunistas, que, óbvio, tinham que ter, porque fazia parte desse período de vacância, né? Mas nós ainda estamos engateando ainda para poder ver como é que isso vai funcionar. Só que, assim, na nossa realidade, Randall, tem muita coisa que já acontece hoje, que já está dando problema,
mas que ainda não está tendo a sua aplicação vinculada à LGPD. E muitos advogados ainda não aprenderam a fazer essa fundamentação. Quando começar a aprender, aí nós vamos ter, não é só uma indústria de dano moral, é uma indústria de dano moral elevada a uma potência inesperada, porque as multas que tem lá no LGPD são muito caras. E quando tiver uma condenação, você não vai ter só a condenação para pagar, você vai ter a fiscalização e a constatação da falha que foi feita e a aplicação da multa, que começa por R$ 5.000. Só para você ter uma noção. Então, assim, é importante a gente entender que isso não é uma coisa rápida, mas é importante haver esse alarme, sim, para que as pessoas possam se movimentar agora e iniciar de uma forma definitiva o processo de implantação. A gente não tem mais desculpa. Olha, eu já recebi aqui do escritório uma nota técnica da própria agência reguladora dizendo como que vai funcionar a fiscalização dentro da área das farmácias. Os sistemas já estão sendo fiscalizados. Todos os sistemas de TI, de processamento de dados, TOTOS, já estão, começando pelos maiores, né? Aqueles grandões lá que trabalham com o sistema de banco, que trabalham com a Receita, porque o governo ele começa a fiscalizar dentro da própria casa, né? Então, assim, a parte estatal que faz o processamento de dados, a Fazenda, né? Que daí a gente tendo aí as informações de imposto de renda sendo, né, entregues agora nesse mês. Muitas coisas ali estão sendo processadas, então as empresas que prestam serviço para o governo estão sendo as primeiras fiscalizadas. Mas nós já estamos sabendo aqui que, por exemplo, eles já focaram, desde 2021, a indústria farmacêutica e as revendedoras de farmácia, as representantes de farmácia. E aí nós recebemos aqui uma nota técnica com 36 páginas, já fizemos a leitura dessa nota técnica para ter mais ou menos a noção como é que isso pode ser replicado para o segmento de academias. Mas, inicialmente, o que vai acontecer é que nosso segmento vai provavelmente ter as situações que vão ocorrer, informações que possam ocorrer ali de algum tipo de vazamento ou utilização de informação dentro da academia, em especial, filmagem, tá, gente? Esse negócio do pessoal ficar se filmando ali e filmando outras pessoas. A gente já teve 2 ou 3 casos que aconteceram aqui no escritório que foram situações delicadas, que a imagem de pessoas que estavam atrás apareceu e deu problema, e a empresa acabou sendo chamada no processo para responder. Então, assim, tem várias situações que envolvem a parte de proteção de dados, inclusive as imagens que são produzidas dentro do estabelecimento. Maravilha. Já tem algumas perguntas aqui, a gente vai caminhar um pouco para depois respondê-las, tá? Eu queria entrar, assim, na nossa especificidade, que, por exemplo, como as academias podem garantir, o que elas podem fazer inicialmente? Vamos imaginar que o pessoal entrou aqui, vai entrar em pânico, não precisa, talvez, entrar em pânico, eu acho que não é o caso, mas ligar o sinal de alerta, sim. Mas o que as academias podem fazer para garantir a segurança da informação, das informações pessoais dos seus clientes, prospects, todo mundo? O que pode ser feito? O que você recomenda ou ainda? O que você recomenda que não seja feito de jeito nenhum? Se fizer, vai dar problema com toda certeza. Então, Randall, olha só. Existem coisas que são assim, muito de bom senso e de treinamento, né? Assim, quando surgiu a lei, foi muito engraçado porque eu li a lei toda e estava fazendo esse processo que você falou. Como que essa lei vai ser aplicada na academia? E eu fiquei ali pensando, né, como é que vai ser, o cliente vai chegar na recepção, a pessoa vai receber os documentos do cliente, vai fazer ali a matrícula, vai processar a informação dentro do sistema, vai ficar ali tudo tranquilo, vai devolver os documentos. Mas aí eu fui pensando, né? Bom, mas aparentemente já está tudo certo. É óbvio que você tem que tomar cuidado com as informações das pessoas. Mas existem situações, muitas situações que acontecem, por exemplo, personal. Aí o aluno chega na recepção e fala, poxa, eu estou querendo contratar aquele personal, ele não está aqui. Você pode me passar o telefone dele? Quantas vezes isso acontece na nossa rotina aí, no nosso dia a dia? E a academia vai, não, está aqui, pode sim. Tá. Entrega. E aí essa pessoa depois pega e recebe o telefonema lá, e às vezes não é outra coisa, até um cobrador, entendeu? E aí a academia passou uma informação de um personal sem autorização dele e acabou criando um problema para ele. Isso é um exemplo do que vai acontecer
que a empresa vai acabar respondendo ali. Se ele tiver algum dano, vai ter que reparar esse dano de alguma forma, caso ele venha reclamar. Esse é um exemplo. Então, o que acontece? Todo o processo de implantação da LGPD, ela vem de uma conscientização que a pessoa, assim, dos termos básicos da lei. Então, é importante a gente entender o que são os dados pessoais, o que são os dados sensíveis, e todo o processo de treinamento vai ser justamente o pessoal fala muito isso, né? Uma virada de mindset, né? De chave ali, de entender que aquilo ali tem um valor e que deve ser cuidado com mais atenção, desde a recepção até o pessoal da administração, desde o professor que vai fazer a avaliação. E ali, assim, uma das coisas que eu lembro que era muito interessante, não sei, hoje em dia está mais informatizado, as pessoas recebem seu treinamento ali no aplicativo da academia, mas ainda existem muitas academias que têm lá o fichário com a fichinha. E faz a avaliação física da pessoa e coloca lá tamanho, peso, percentual de gordura, né? Coloca todas aquelas informações da avaliação física, monta o treinamento, coloca isso numa ficha, imprime no papel, né? Imprime no papel, faz uma ficha e coloca lá no arquivo. E aquilo fica ali para qualquer pessoa ir lá buscar. Se uma pessoa pega e utiliza daquela informação hoje para poder, sei lá, se vingar daquela lá, tá com raiva, não gosta, né, e quer fazer ali, tira uma foto e bota na rede social, e isso é um cuidado que muita gente hoje ainda não tem e que pode gerar um problema depois, porque a empresa ela é responsável pela guarda dessas informações ali dentro do seu estabelecimento. Então, isso são exemplos que eu estou dando para você apenas para despertar o entendimento das pessoas em relação a essa circunstância de que todo e qualquer dado, seja dado pessoal, seja dado sensível, qual é a diferença? Dado pessoal é aquilo que vai identificar a pessoa. Os dados que nós estamos falando são dados de pessoas físicas, não entra dados de empresa. Então, assim, é importante vocês entenderem que o que a LGPD protege é dado de pessoas, dados pessoais mesmo. Então, nós temos os dados pessoais normais, que são aqueles que é nome, RG, CPF, endereço, que identifica a pessoa, e temos os dados sensíveis, que são aqueles dados que estão mais ligados às questões mais íntimas da pessoa, né? Em questão de raça, etnia, cultura, religião, informações de saúde. Assim, nós tivemos uma situação, por exemplo, de um caso aqui, que a pessoa era portadora de HIV, e essa informação vazou, e gerou muito constrangimento para a pessoa dentro da academia. Quem responde por esse vazamento? É a empresa, porque, de alguma forma, se aquilo foi confidenciado à empresa e a empresa não guardou aquilo com as atenções e com o cuidado devido, gerou ali, de repente, um momento de constrangimento que a pessoa até saiu da academia. Não que isso seja, né? Mas eu estou dando exemplos para vocês entenderem a nossa prática, como que isso pode impactar. Então, a principal orientação que eu dou é numa questão de oportunidade de se implantar um aculturamento. O que a gente vem justamente dentro do desenvolvimento de treinamento da sua equipe, treinamento dos seus colaboradores, não só para preservar os dados dos clientes, como os dados dos próprios colaboradores, os dados de pessoas físicas que são fornecedoras de serviço, de sublocadores de espaço. E esses dados eles estão ligados a esses dois universos que eu te falei, as questões da identificação da pessoa e das suas intimidades. É isso que é importante. E dentro da intimidade, nós temos aí questões, por exemplo, teve há pouco tempo aí umas fotos que alguma pessoa estava dentro da academia malhando e ela tirou foto de um personal fazendo treinamento ali pesado com um atleta. Não sei se era atleta, enfim. Mas ele pegou e tirou, aparentemente ali, era aquele exercício de agachamento, e a mulher com o corpo, né, com um corpo muito bonito, musculosa, e o professor atrás ali dando aquele apoio, só que muito próximo, né, muito ali naquela posição assim, que pode ser interpretada às vezes de forma equivocada como uma posição sensualizada, né? O que aconteceu? Dentro da academia, uma outra pessoa lá, um engraçadinho, tirou foto daquilo ali e postou espalhando personal encoxando e abusando da atleta gostosa. Enfim, e isso disparou aí, todo mundo começou a ficar ali clicando para ver e viralizou. O que acontece? Aquilo ali gerou um monte de transtorno e um monte de problema, tanto para atleta como para o personal. Que o cara é casado, né? O treinador ali é casado,
a atleta era casada, e o que eles estavam fazendo, aparentemente, dentro do aspecto técnico, é uma coisa normal de segurança, independente da posição. E quem trabalha com isso, vocês sabem, vocês são do segmento muito bem, diz que isso é... Eu perguntei, eu fiz a análise com outros colegas, inclusive colegas personagens, e falaram, Felipe, pode ser mal interpretado, sim. É muito fácil de ser mal interpretado. Mas vocês precisam entender que ela é uma atleta e ele é um técnico, e eles trabalham isso diariamente. O foco deles ali é a competição. Enfim, não existe essa maldade dentro do ambiente. Mas, para o público em geral, as pessoas vão bater pau, vão criar crítica, vão gerar mau conceito. Então, de quem é a responsabilidade dessa imagem que foi vazada? Olha que curioso, entendeu, Randall? Olha que situação. Isso que é aí que eu ia chegar, porque eu acho que o chat está começando a esquentar aqui. Depois disso, a gente já vai para uma rodada de perguntas, mas diga o que é curioso. Então, é justamente isso, né? Você pega e entra dentro de um contexto que a empresa precisa desenvolver o treinamento da equipe para que você possa ter ali, além do treinamento, você ter essas normas de boas práticas, você ter ali uma política como é que é o nome? Uma política de... Me fugiu o nome aqui. De conduta. É uma política de conduta e governança bem ali alinhada. Você tem que ter a ampla divulgação disso para o cliente na contratação. Você tem que ter isso amplamente na sua academia, com várias informações ali nesse sentido. E você tem que ter a equipe treinada para que aquilo, na prática, seja feito, seja realmente fiscalizado e controlado. Se ali você tem a equipe de professores analisando, todo mundo puxou um celular para filmar, você já fica de olho. A empresa tem essa obrigação de fazer esse controle. Por quê? Porque senão, se isso não for feito, ou seja, se nós fazemos, porque também pode acontecer, doutor Felipe, é muito difícil você saber se a pessoa está ali filmando ou se ela está respondendo ou está vendo alguma coisa no celular. Eu sei que é, mas se você pegar e tiver dúvida, por que não vale e tira dúvida? Né? Conversa ali, opa, tudo bom? Está filmando aí? Está vendo o filminho aí? Pum. Se as pessoas que entram na academia já sabem que tem a regra, as pessoas que estão trabalhando já sabem que tem que controlar, a situação já fica ali um pouco o quê? Amenizada, aquele engraçadinho já fica um pouco ali restringido. Mas se mesmo assim ele fizer e a empresa puder comprovar que ela aplica todas essas medidas, ela tira dela ali a responsabilidade objetiva e fica somente o engraçadinho respondendo pela reparação do dano, pela responsabilidade subjetiva dele. Então, Exatamente. esse exemplo aí que eu queria compartilhar. Esse contexto do o que a academia pode fazer, né? Criar um ambiente que seja hostil às más práticas já é um bom caminho para as boas práticas, né? Mas, Felipe, eu vou fazer algumas perguntas aqui do chat, deixar do Tadeu mais para o final, porque a da Claudete, eu não sei se é uma pergunta ou se ela simplesmente relatou o caso, mas a gente fala também. Mas o Helder, por exemplo, ele fez duas perguntas. A primeira, boa tarde. Mas, então, ainda não há, de fato, regulação legal das academias em LGPD? Né? A lei está... Não. A lei é para todos. A lei é para todos. O que nós não temos ainda é essa segmentação de como vai funcionar a fiscalização. Agora, para academias, já está muito bem claro como é que vai funcionar. A academia, o que acontece? Existem as figuras que nós chamamos de agentes. Esses agentes da proteção de dados, nós temos, a academia são as controladoras. E a Evo, por exemplo, é uma operadora. E vão atuar em conjunto no tratamento desses dados. Então, a academia, ela já tem o seu enquadramento lá na lei como controladora, e assim sendo, ela tem que fazer os procedimentos que estão previstos na lei. Que é o quê? Implantar esse treinamento, implantar uma política de boas condutas e governança. Quando eu falo governança, é efetivamente ter a equipe treinada para que aquelas leis e aquelas práticas ali que estão previstas na política sejam efetivamente implantadas. A empresa tem que fazer treinamentos periódicos, tem um checklist. Existe uma figura que é muito importante citar aqui, que é uma das coisas assim mais polêmicas dessa lei, é que a lei criou a figura do encarregado de dados, ou em inglês do chamado, a sigla DPO. Essa figura, ela inicialmente hoje, nenhuma empresa está preparada para ter essa pessoa. Então, o que está acontecendo? Inclusive,
Nós temos aqui no escritório a doutora Franciele, que é certificada internacionalmente, ela fez essa certificação internacional, então ela pode atuar efetivamente em qualquer país do mundo que tem uma legislação de proteção de dados, ela já é certificada para atuar como encarregada de dados, e essa figura, ela entra como uma mediadora, que vai fazer o quê? Vai fazer o processo de governança e fiscalização dos procedimentos periodicamente na empresa, vai fazer o treinamento da equipe que vai auxiliá-la na fiscalização e na governança periodicamente, vai fazer a comunicação e o saneamento dos casos que possam surgir em conjunto ali com a empresa e com os clientes, e, por fim, no caso de uma fiscalização, de uma intimação, é a figura que vai fazer a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a ANPD. Então, é interessante vocês entenderem que o mínimo que a empresa precisa fazer é colocar uma cláusula clara dentro do contrato, informando lá os seus clientes quais são as normas, as políticas, a regra que tem que ser obedecida. Fazer a política de boas condutas e governança, fazer o regimento interno, que tem que ter ali da parte dos colaboradores, e fazer o termo de consentimento. Esse termo de consentimento se tornou uma obrigação. Antigamente as pessoas faziam assim, eu vou pegar, eu vou tirar... Eu estava até brincando lá a gente teve um evento semana passada do Connect, e aí eu ia tirar foto com as pessoas, e acabei que dentro do evento, aquele corre-corre, a gente tinha 20 minutos ali, vamos tirar uma foto aqui, vamos tirar uma foto ali. Se vocês verem, até agora eu não postei uma foto do evento, porque eu não peguei o termo de consentimento de ninguém. Aí quer dizer, para você ver como é que até a gente que trabalha com isso passa batido. Mas hoje está na lei, é obrigatório. Então, para vocês poderem tratar os dados dessas pessoas, para vocês filmarem o circuito interno de segurança, tem que ter o termo de consentimento das pessoas. E isso está na lei, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou dizendo. Então, todos os seus clientes vão ter que fazer aí a assinatura desse termo de consentimento para que você possa tratar os dados deles. Então, nós somos os controladores de dados, as academias são os controladores de dados. E os sistemas, como a Evo, como os sistemas do banco, do cartão de crédito, lá que vai passar os dados do pagamento lá, do cartão de crédito, esses são os operadores, que são os terceirizados. A contabilidade, que pega e tem as informações dos funcionários, que faz a guarda dos funcionários dentro dos sistemas de contabilidade, eles são os operadores, que são os contratados pela academia para poder auxiliá-los no tratamento dos dados. E aí eles vão ter também as suas responsabilidades. Então, assim, acaba que fica todo mundo agarrado. A Evo, por exemplo, ela é uma operadora terceirizada pela academia, que é a controladora, e quando ela atua dentro do seu segmento, ela acaba sendo também uma controladora, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que chamar a atenção aqui principal é isso, é a cláusula do contrato, o termo de consentimento, a política de boas condutas e o regimento interno de governança, que é importante vocês terem esses 4 elementos aí, no mínimo, para ter argumento de defesa. E, além disso, é ter um encarregado, um DPO, que vai fazer não só a implantação dessas informações todas, mas o treinamento da equipe e o monitoramento, né? A mediação das circunstâncias que forem surgindo aí conforme for acontecendo. Maravilha. Agora chega aquele momento fascinante do webinar, em que todo o tempo que a gente gasta fazendo o roteiro, ele vai embora, porque os nossos participantes são tão fascinantes, são tão incríveis, que as perguntas deles são muito melhores que qualquer roteiro. E a gente está aqui para responder as perguntas deles e para entregar o que eles querem saber. Então, assim, é hora de rasgar o roteiro e a gente ir para cima do que o pessoal quer saber. Por exemplo, o Adalton perguntou o que precisa ter no contrato para resguardar a LGPD. O Felipe explicou, mas no final você vai repassar e vai apresentar alguns modelinhos também, né, Fê? A gente pode... Vou. Antes da gente fechar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar até inclusive o link desses modelos, que vocês vão poder, aí, quem não tiver condição de contratar uma assessoria especializada, não tiver como contratar um encarregado, pelo menos a implantação mínima ali, eu já vou dar para vocês aqui hoje. Maravilha. E a Carolina, ela colocou 2 pontos aqui, cara, que eu acho muito interessante, que deve ser a dúvida de mais pessoas. São 2 perguntas, e eu vou ler as 2, que é um regramento assinado e um treinamento. Seria uma forma de resguardo? E aí ela complementa a pergunta. Muito bem. Mas como comprovar a implantação? Podemos criar um regramento, treinamento, aculturamento
apresentado e assinado pela equipe. Eu acredito que você passou por isso aí, mas eu queria que você desse uma pincelada mais forte para responder, que eu acredito que mais pessoas devem estar com essa dúvida, porque é se garantir no mínimo, né, Fê? Não, com certeza. Gente, olha só, uma assessoria dessa, tá? Eu vou falar pela assessoria que a gente tem aqui no escritório. Como é que funciona? A primeira coisa que a gente faz é a orientação e a educação da equipe de colaboradores. Então, nós iniciamos ali, treinamento mesmo, é sala de aula, ensinando o que é LGPD, ensinando o que são dados, ensinando o que quem são os agentes, como é que tem que cuidar, como que não tem que tratar. Isso aí tem que ser explicado, não tem jeito, porque eles vão atuar com isso diariamente. Depois que é feita essa orientação, nós fazemos, assim, uma das coisas que eu acho muito importante que as pessoas não prestam atenção, é a leitura do contrato. Quantas vezes hoje a gente não pega e simplesmente entrega para a pessoa lá, e a pessoa vai lá, nem lê e assina, e depois o que acontece? Aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que fala, meu amigo, aquilo ali é um termo de adesão. O termo, e toda e qualquer informação que a empresa vá, inclusive até vocês já viram isso, né? Que o preço tem que estar na vitrine e tem que ficar claro para o consumidor. Então, o nosso contrato é um termo de adesão, não tem negociação. A pessoa pega ali, ela quer saber de entrar na academia e malhar, mas as regras estão ali. E o que acontece? Muita gente não explica, muita gente não chama atenção, não esclarece. Aí depois o que acontece? Dá o problema, chega lá na justiça e o cara fala, isso é um termo de adesão, eu nem li, isso aí assinando. E aí quem que responde? O consumidor, ele é hipossuficiente. Então, as informações elas precisam ser claras e precisam ser esclarecidas. Então, a primeira coisa que você vai ter aí da aplicação prática disso é a inclusão da cláusula da LGPD e a leitura desse contrato para o cliente. O cliente entendeu, tirou as dúvidas, ele assina. E aí a assinatura está feita com o cliente, ele está resolvido. No primeiro momento, eu estou falando de documento. No próximo passo, depois que você faz a política de privacidade, depois que você faz o regramento de boas condutas e governança, e você faz o treinamento da equipe de colaboradores, você vai fazer também o quê? A divulgação ampla disso para os clientes. Isso vai ser divulgado no site, isso vai ser divulgado. E é importante que vocês enviem para eles digitalmente, lá, para uma assinaturazinha digital, que ele tem que baixar, né? Hoje o pessoal coloca lá naquela janelinha, né? Aquela windowzinho que a pessoa tem que passar o arquivo todo, no final, clicar lá naquela caixinha e dizer, ok, eu aceito. E aí pegou e fez isso, a empresa está resguardada que o cliente pegou e teve acesso à informação e, de alguma forma, ele leu. Então, a política de privacidade e o regimento interno do cliente, vocês vão fazer a coleta de assinatura de cada um deles em relação a isso. Em relação aos colaboradores, vocês vão fazer novos treinamentos, que são treinamentos periódicos. E eles vão ser educados e treinados em relação à política de privacidade, eles vão ser educados em relação ao regimento de boas condutas e governança. E, no final, de todo mundo vai assinar ali que leu também e que está ciente daquela norma. Em relação aos colaboradores, eles são subordinados. Eles têm lá o Instituto da Subordinação dentro do contrato de trabalho. E, como subordinados, eles são obrigados a implantar aquilo que a empresa mandou. Então, eles são obrigados, primeiro, por essa questão, e segundo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados também diz que tem. Então, qualquer situação em que... a gente estava até discutindo isso ontem aqui no escritório, que teve uma situação que foi um pouco... uma pessoa que conhecia a outra, que sabia que era trans. Olha só a situação. E começou a ficar falando na academia da vida do outro. O professor não estava fazendo nada. E ouvindo o cara falando alto aquelas coisas, deixando o outro em constrangimento. E o professor falando, isso não é problema meu, é problema deles. Acabou isso. Não pode. Se uma pessoa está ali falando alto e divulgando informações e o professor tem conhecimento que ele está manipulando dados pessoais da outra, ele tem que pegar e tem que conter a situação. Fala assim, é igual briga. Gente, vocês querem brigar? Briga fora da academia. Então, gente, vocês querem falar um da vida do outro aqui? Você quer pegar e ficar falando de informações pessoais? Fora da academia. Aqui dentro da academia não pode, porque a nossa política de privacidade e regimento de boas condutas não permite. Então, a gente tem que treinar os nossos professores para que esses documentos, após assinados, porque também não basta só você estar com um documento bonitinho ali assinado, ele tem que ser executado na prática. Então, são essas duas frentes aí que eu acho que vão trazer a segurança que a gente precisa e excluir, sabe, gente? A minha maior preocupação é tirar de vocês da academia qualquer discussão que possa incluir a gente dentro de algum conflito ou de uma situação que envolva dados pessoais dentro do estabelecimento da academia. Então, basicamente, isso eu respondi, né?
Sim, eu considero totalmente respondido. Eu vou pegar duas perguntas aqui que elas se misturam também, e vou encaminhar ela semi-respondida para você, que é no caso, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Que o Helder pergunta, mas a pessoa também não pode ser invadida em sua privacidade com perguntas. Você falou, olha, você está filmando ou você está não sei o quê, porque muitas pessoas treinam e trabalham ao mesmo tempo, respondem e-mail. Renata Bastos pergunta, e para evitar que os professores filmem treinos? Eu imagino que alguns alunos pedem, mas nessa questão do Helder aí, eu acredito que tudo isso passa pelo treinamento, pelo aculturamento, pelo ambiente e pelo bom senso também. Não é a pessoa ficar ali como bedel de todo mundo usando o celular, mas criar esse treinamento e esse ambiente onde as pessoas não se sintam à vontade de fazer o que é errado. Passa por isso aí, Felipe? Passa sim. Olha, isso aí que vocês estão perguntando é uma das coisas que a gente fica aqui, caramba, a batata quente mesmo, né? Porque nós queremos que o ambiente da academia seja agradável, que as pessoas possam ali estar consultando o seu treinamento no celular, que de repente possa estar respondendo suas mensagens, enfim. Então, esse é o nosso desafio, é encontrar, e aí eu deixo isso para os consultores de treinamento de pessoas, de gestão de pessoas, que vai poder, pessoal de RH, que vão encontrar a fórmula que existe da abordagem cordial, daquela coisa de saber como é que é o discurso, né? De como entrar ali para saber. Aí, não é invadir a intimidade das pessoas para saber o que ela está fazendo no celular, porque é um fiscal, é uma polícia que está. Meu amigo, deixa eu ver teu celular para ver o que você está filmando. Tá? Não é isso, não é nesse ponto. É realmente um processo que a gente tem de desafio aí de encontrar a fórmula, a abordagem adequada, para que a gente possa conseguir manter esse ambiente seguro. E essa questão da filmagem, até eu acho interessante quem acompanha aí, muitos desses youtubers que fazem treinamento, que filmam treinamento, vocês podem começar a perceber que eles estão cada vez menos fazendo filmagens com a academia cheia. Eles estão cada vez mais fazendo ou antes da academia abrir ou depois que a academia fecha, e fazendo ali as matérias, os artigos, os conteúdos deles com a academia fechada e vazia. É justamente por isso. É para evitar que qualquer tipo de situação... Teve um caso agora há pouco tempo que foi muito curioso, que aconteceu, que o marido malhava com a mulher numa unidade da academia. Aí ele pegou e falou para a mulher que ia viajar. E aí viajou a trabalho. Aí apareceu lá no fundo de uma filmagem lá de uma pessoa treinando dentro da academia com uma outra mulher numa outra unidade, e gerou um maior problema. E aí depois ele veio em cima, quem foi o aluno que me filmou? Quem foi que fez essa filmagem? Quem é essa pessoa? E aí a academia ficou ali naquele embaraço de saber, olha, o que eu faço, doutor Felipe? Pelo amor de Deus, eu estou com essa situação aqui e eu não sei o que eu posso fazer. Eu posso dizer quem foi que filmou? A pessoa vai tirar satisfação com a outra? Como é que vai ser? Enfim, isso é um exemplo só de como que a gente tem que encontrar uma fórmula de orientar não só os professores como abordar os clientes, bem como orientar os clientes, né? Que eles precisam ter esse bom senso de que, olha só, você está filmando pessoas ali e você vai publicar essas imagens, você tem que pedir o consentimento delas, se elas aceitam estarem sendo filmadas ali no seu segundo plano. Hoje o que eu estou vendo é muita gente que não está mais fazendo ali automático, está levando para casa a imagem, está tratando a imagem, fazendo aquele fundinho embaçado, está ali dando uma embaçadinha na imagem das pessoas, para não ter nenhum tipo de problema. E eu acho que é esse tipo de orientação, é desse ponto de partida que nós temos que ter para poder conseguir estabelecer essa comunicação e essa orientação para poder preservar os nossos clientes e os demais que estão fazendo exercício ali na sala de musculação. Maravilha. Dilson, você quer responder as perguntas aqui do Eduardo Marques? Eu não sei se você já viu no chat, ou você estava esperando que eu não iria te colocar nessa... Não, vamos lá, boa tarde. Estava ansioso, estava chamando para jogo, aquece. Já está aqui aquecido, pessoal. Vamos lá, acho que é uma boa, deixar o Felipe descansar um pouco aí a voz, então, a gente faz uma intervenção aqui, né? Legal que o Eduardo pegou o gancho, né? Que pediu aqui para a gente explicar um pouquinho. Então, ele mandou duas perguntas. A primeira, quando a academia usa um sistema de gestão, a produtora de software é solidária no cumprimento da LGPD? E complementando a pergunta, essas empresas de software devem ser as primeiras a serem auditadas? O que devemos exigir da empresa de software para garantir que elas estão cumprindo a LGPD?
Tá? Então, o Felipe pode depois me complementar aí, né, na parte mais técnica jurídica. Eu vou falar da nossa parte, né, como empresa, como o Felipe colocou ali, operadora dos dados, né? Então, de novo, trazendo o que o Felipe falou, tá, para o Eduardo e para todo mundo, o Evo, ele é controlador, no caso, dos dados dos clientes das academias, e ele é o operador dos dados das academias, dos que são nossos clientes, né? Então, a gente está sujeito à mesma legislação e sobre os mesmos parâmetros que as academias estão. Então, a gente tem o nosso controlador encarregado de dados, na verdade, né, o nosso DPO. A gente teve a oportunidade de contratar uma consultoria, né, especializada, como a do Felipe em LGPD, então a gente passou por todo esse processo. Temos aqui todos os nossos termos, né, o termo de uso dos dados, que explica como os dados das academias, né, dos que interagem conosco são utilizados. Temos a política de privacidade, né, anexa a esse termo. Enfim, estamos sujeitos a todas as cláusulas da lei aí, como vocês. Como controladora dos dados, a gente tem alguns recursos adicionais que a gente oferece para os clientes, e a gente, inclusive, vai preparar um documento aqui com um compilado de tudo isso, né, para disponibilizar aí ainda essa semana para vocês, né, com todos os pontos que o Evo tem para ajudá-los. Então, o Felipe já falou aí do termo de consentimento, né, termo de uso, política de privacidade, que tudo isso tem assinatura digital dentro do sistema. Quando o cliente de vocês entra no negócio, né, ele recebe esses documentos para assinar. O Felipe vai dar alguns modelos que vocês vão poder subir dentro do sistema aí para já fazer esse uso. A gente tem também alguns recursos que o Felipe ainda não falou, não chegou nesse ponto ainda, mas, por exemplo, na lei, o cliente ele pode pedir, né, depois que ele deixou de ser seu cliente, ele pode pedir para você excluir todos os dados dele, para você, né, não ter mais acesso. Então, a gente tem recursos tanto para ocultar dados sensíveis imediatamente, como para ocultar todos os dados pessoais dele, para nenhum colaborador mais ter acesso a isso, né? Obviamente, de acordo com a sua política de privacidade e o ramo que você atua, tem alguns dados que você tem que permanecer, como dados de financeiros, né, que você tem que guardar ali por 5 anos para você, enfim, prestar contas para a Receita, uma série de coisas, mas você consegue ocultar todos os dados pessoais, como o Felipe falou, que identificam o cliente, né? Então, tudo isso são coisas que você consegue usar, né, no sistema, e que tem que estar de acordo com os documentos que você disponibilizar para o seu cliente. Agora, se essas empresas têm que ser as primeiras a ser auditadas aqui, essa resposta eu deixo para o Felipe, né? Não sei se existe uma resposta certa para isso, mas enfim. E a segunda pergunta, antes de eu devolver a bola aqui para o Felipe complementar, que o Eduardo colocou, é se a base de dados do sistema de gestão estiver hospedada em um data center fora do Brasil, se o desenvolvedor de software estaria submetido a LGPD e a GPDR, na verdade, né, que é a sigla que ele tentou colocar aqui, que é a lei europeia, né, que é um pouco até mais restrita que a brasileira. Inclusive, assim, a lei europeia não permite que dados de empresas europeias, né, sejam hospedados e tratados em servidores fora da União Europeia. Até onde a gente tem informação aqui, se o Felipe tiver informação diferente e quiser me corrigir, a LGPD não tem esse problema. Você poderia ter os dados em outro servidor, desde que ele cumpra, né, que você cumpra todas as cláusulas ali da lei. Não seria um problema. Mas, no nosso caso, os dados estão no servidor do Brasil. Então, se for pensar no Evo, você também não tem essa limitação, porque todos os dados dos nossos clientes aqui do Brasil estão hospedados no servidor da Microsoft, que fica efetivamente no Brasil, tá? Então, isso não seria um problema. Mas, aproveitando o gancho, é muito importante vocês aí, eventualmente quem não é cliente ainda do Evo, prestar atenção em tudo isso para saber se o seu software de gestão, a empresa que que cuida dos seus dados aí, que é a controladora dos dados dos seus clientes, se ela está realmente em compliance aí com toda a lei e com tudo que é necessário estar, né, para proteger tanto os seus dados como empresa, como os dados dos seus clientes. Maravilha. Quer complementar, Felipe, com alguma questão? Então, em relação a essa questão a gente diz que as empresas que são processadoras de dados, elas estão no topo da cadeia alimentar ali, né? Então, a fiscalização, ela efetivamente vai iniciar suas auditorias com os sistemas. Hoje, a gente sabe que toda e qualquer empresa de tecnologia de informação é o primeiro alvo de fiscalização hoje.
Então, assim, provavelmente, eu não sei dentro do segmento especificamente do fitness, se as empresas que fazem gestão de fitness já estão elencadas ali dentro do hall de sistemas, como que isso está funcionando, porque isso também é uma estratégia interna ali dos requisitos das próprias autoridades ali fiscalizadoras, então isso não é uma informação que a gente tem acesso, né? Mas pela lógica e pelo que nós temos aqui de informações nos bastidores, isso já iniciou, tá? Esse processo já iniciou. Então, aí eu acho que é melhor do que eu, é o próprio Dilson aí que pode nos dar essa informação, né? Em relação a essa questão do banco de dados, a LGPD ela não veio trazer, ela acha que tanto a parte de controle dos dados e a parte de operação dos dados, ele é realizado dentro do território. É óbvio que você tem hoje muitos servidores que atuam fora do país e que eles servem tão somente como um canal de armazenamento, que é virtual, que é na nuvem. Então, a lei ela não veio trazer essa restrição como é feito na legislação europeia, e acredito que pode ser que, se isso, com a prática e com o tempo, vier surgir alguma circunstância que gere algum tipo de problema, possa vir ter a parte da resolução específica tratando disso. Mas, realmente, eu não tenho ciência ainda se houve alguma alteração nesse sentido ou alguma restrição trazendo essa limitação para as empresas que operam com processamento de dados em servidores fora do país. Beleza. Felipe, a gente tem umas perguntas aqui sobre contrato online, algumas coisas assim, mas antes tenho alguém com a mão levantada, eu não sei o nome dele, está escrito só iPhone aqui, então eu não reconheci. Ele está com a mão levantada, acho que quer fazer uma pergunta. É isso? Ele saiu. Enfim, ele estava com a mão levantada e ele agora saiu. Enfim, pode ter sido um equívoco. Mas a questão dos contratos, Felipe, apareceu aqui. Assinaturas virtuais dos contratos não valem. O Helder falou, linha algum acordo que não é mais legal ticar a caixinha de aceite. Isso deve ser de Gil, aceite. Como fica válido para compras online? Sim, eu vou deixar você responder, Felipe, essa questão. Eu saberia responder, mas eu queria te ouvir, porque eu acho que as pessoas talvez até se confundem o que é válido e qual a extensão dessa validade, né? Porque... O que mas eu vou deixar acontece? você... Todas as empresas hoje que criam estrutura de login e senha, ou envio de link para poder a pessoa poder fazer assinatura digital, todas essas empresas hoje elas estão certificadas pela certificadora nacional, pelo ICP Brasil. Então, para elas poderem ter efetivamente validade jurídica, no caso de aceite, ela tem que ter aqueles requisitos preenchidos e a empresa está estabelecida ali com aquele critério. Isso nós estamos falando de contrato, né? Agora, existem situações que são estabelecidas que, por exemplo, a gente só precisa comprovar que a pessoa teve acesso à informação, que a pessoa fez a leitura, e com isso, comprovando que foi enviado por e-mail da pessoa e que a pessoa fez a leitura, ou que ela acessou lá no site da empresa, no login e senha no canal dela, login e senha esse feito por ela mesma, ela preencheu as informações, ou a empresa fez e mandou e ela pegou e concordou, enfim, independente da estratégia, ela é válida até se prove o contrário, entendeu? Então, se a pessoa pegou e está tendo algum questionamento, alguma situação ali que ela quer pegar e quer contestar, porque não teve acesso, porque não foi ela que assinou, ela vai alegar nesse sentido e aí ela tem que provar que efetivamente não teve acesso à informação, que ela não assinalou, que ela não fez, para que aquilo perca o seu efeito jurídico. Então, basicamente, seriam esses dois elementos aí que devem ser observados para a gente poder discutir a validade ou não da assinatura digital. Com a pandemia, gente, 99% dos procedimentos online estão sendo certificados e validados, entendeu? Eles efetivamente só vão ser desconsiderados se for comprovado que houve alguma fraude, que houve algum mecanismo ali falso que foi utilizado, enfim, alguma situação que realmente veio trazer ali algum argumento de nulidade que ele, uma vez constatado, obviamente vai anular ali o ato e o fato jurídico que ele está se referindo. Maravilha. O nosso amigo voltou, que estava com a mão levantada. Você quer fazer a pergunta? Se apresenta para a gente. Pode desmutar e fazer a pergunta. Ou alguém precisa desmutá-lo? Você consegue desmutar ele, Dilson? Vai.
Tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Eu tenho hoje 3 unidades, todas as 3 unidades a gente tem uma especificação bem clara contratual referente ao uso de imagem. Até porque a gente tem uma equipe de marketing, a equipe de marketing pode vir fazer a captação de imagem, vamos supor que seja uma aula coletiva, uma aula onde tem um público maior de pessoas, ou até mesmo no espaço da musculação. Eu tendo isso especificado em contrato, que o cliente possa aparecer numa das nossas redes sociais, como também tem especificado que a gente pode fazer algum panfleto, nesse panfleto aparecer a imagem dele. Eu tendo isso em especificado, e tendo a assinatura do cliente, não teria problema, ou implementando a cláusula LGBT, eu já estaria dentro desse uso de imagem? Essa questão... Só fechar aí. Essa questão do uso da imagem para fins de marketing, para fins de divulgação, o que acontece? Tem que ser um pouco de... não é só a utilização do... A LGPD, ela quer que você controle e proteja os dados da pessoa. Nos documentos específicos da LGPD, você vai estar informando a ela que você vai estar cuidando, que você vai tratando, como é que essas informações vão ser coletadas, como essas informações vão ser processadas, você vai ter o consentimento dele efetivamente para que essas informações sejam tratadas. Agora, quando você vai fazer o uso da imagem dele para fins de publicidade, é importante você ter uma cláusula específica nesse sentido, ou um termo específico, porque o termo de consentimento de tratamento não pode ser confundido com o termo de consentimento de uso de imagem para fins publicitários. Então, aquele modelinho antigo que todo mundo usa, ainda é importante ser utilizado também, além das documentações que vão ser implantadas para o controle e tratamento de dados. São duas coisas diversas, dois objetos diversos. Então, assim, hoje vocês pegam e fazem foto da academia, né? Aí tá tirando aquela foto daquele salão cheio de gente. Se você lá no teu contrato colocou uma cláusula da pessoa, né, dizendo, eu tenho conhecimento de que a academia vai tirar fotos e desde antemão eu já autorizo ou não, a gente sempre pega e orienta a pessoa a colocar, além da assinatura do contrato, a leitura dessa cláusula, ou melhor do que isso, fazer um terminho à parte, né, dizendo que a empresa tem por costume tirar fotos do salão, tirar fotos. O importante é a informação. E ele dizer se ele aceita ou não. Muitas empresas evitam ou fazem isso de uma forma um pouco mais generalizada, porque ela também pode ter problema de pegar e a pessoa dizer que não aceita, que não quer. E aí, ela não podendo, a empresa vai ter que exercer um mecanismo de controle para quando fazer as imagens, ou pegar e apagar ali o rostinho da pessoa, fazer um tratamento da imagem para preservar, mas ter o controle de saber que, de repente, numa academia com 1.500 alunos, você tem que saber exatamente aqueles que não autorizam o uso da imagem deles para divulgação de marketing. Então, isso aí são mecanismos que vocês precisam ponderar até que ponto vale a pena fazer esse tipo de marketing, com esse tipo de exposição de imagem, para ver se o retorno compensa, né? Tanto o trabalho como os custos da implantação desse mecanismo. Mas é importante vocês terem, porque, assim, na maioria das vezes as pessoas não se incomodam, né? Na maioria das vezes as pessoas não se incomodam, mas quando começarem a aprender e se incomodar, isso eu acredito que venha começar a dar mais trabalho para as empresas. Legal. Respondi? Eu acredito que sim. Respondido, Gabriel? Respondi, Gabriel? Beleza, show de bola. Cara, a gente precisa encaminhar para o final, não sei como é que você está de tempo. O Dilson avisou que ali pelas 4h15, 4h30, bate um swell de noroeste que dá as ondas que ele vai pegar. Ali ele precisaria sair, que é o horário do surf sagrado, mas não sei como é que você está, se a gente consegue... Mais uns 15 minutinhos, está tranquilo. Vamos lá? Porque você precisa apresentar os modelos também, tudo isso aí. Tem uma pergunta da Carolina aqui, que é para você e o Dilson, mas eu vou... É um caso concreto, é sempre legal, a gente do direito gosta, né, do caso concreto e tal. O professor mandou o resultado da avaliação física pelo WhatsApp. O cliente não teve o devido cuidado e vazou. Qual a responsabilidade da academia? É pergunta de prova, né? Nesse caso em específico, a negligência, a gente chama isso de culpa exclusiva da vítima. Existem algumas circunstâncias que a empresa fica excludente do dever de indenizar, quando o dano, efetivamente, ele é provocado por negligência, imprudência ou imperícia da própria vítima. Então, se o professor tem o contato ali, os dados, né? Ele tem um controle de dados ali do nome
e do telefone da pessoa. Ele pegou e, com cuidado, fez a avaliação, registrou isso dentro de um sistema da Evo ali, controlado direitinho, aí pegou e colocou isso dentro do WhatsApp dele e criptografadamente mandou para o WhatsApp da pessoa. Se a pessoa, o cliente, não tomou o devido cuidado e pegou e postou para um grupo, fez alguma coisa ali e ele efetivamente, ele mesmo expôs, aí ele que pegou e gerou ali a circunstância do próprio dano. Então, a empresa fica excluída, o personal fica excluído, tá? Eu não sei se foi muito bem essa pergunta, foi isso mesmo? Eu acho que sim, não. Agora, se o professor pegou, fez a avaliação, mandou para a pessoa, sem querer, mandou para um grupo lá da... Porque às vezes acontece de você pegar e mandar, né? Ali tá compartilhando, e sem querer botou num outro grupo, e aí divulgou lá imagens. Gente, dados de avaliação física, dados de saúde, são considerados dados sensíveis. Eles acabam sendo mais agravantes. Dentro da dosimetria lá da penalidade, ele tem um agravante maior. E se a pessoa depois fica sabendo por outras que teve os dados dela vazados num grupo, aí a situação fica um pouco complicada e possivelmente ela vai poder fazer uma reclamação e aí a empresa vai ter que reparar aí eventual dano que ela tenha sofrido por conta desse constrangimento, tá? Então, a gente voltando lá naquela primeira pergunta, isso é um caso concreto que pode gerar um exemplo da indústria e da usina de dano moral. Usina de danos morais. Gilson, eu vou começar a responder uma pergunta aqui, depois a gente vai para a da Carolina e encaminha a finaleira aí, que é do Eduardo. A LGPD vai certificar que as empresas de software foram auditadas, garantindo para o cliente que aquele software está certificado pela lei? É difícil para a academia fazer essa validação. Eu acho que a academia precisa pedir as certificações e precisa pedir a comprovação que aquele software está certificado, está adequado à lei. Assim como, mal comparando, se você vai contratar um personal, vai ser o direito de pedir o diploma dele de educação física ou alguma coisa que você queira. Não tem como, eu imagino que não vai ter um hall de empresas que foram certificadas e auditadas. E se a pessoa quiser saber do Evo, o que ela pede, Dilson? Boa. Esse tema é bastante sensível, e de novo o Felipe pode complementar, mas assim, a gente não tem uma certificação LGPD, né? A lei não obriga você a se certificar, ela obriga que você cumpra a lei. A lei está lá para ser cumprida. Então não vai existir esse selo completinho que vai falar para você, não, confia nessa empresa porque ela tem esse selo. Você vai ter que realmente entender um conjunto de coisas e como essa empresa atua, quem é o servidor que ela utiliza, porque uma coisa é ela armazenar os dados dos clientes dela no fundo de quintal da casa de alguém que resolveu colocar uns computadores lá e está fazendo um servidor em nuvem. Outra coisa é se ela usa um servidor da Google, da Apple, da Amazon, né, ou da Microsoft, que é o nosso caso, que você já tem a própria empresa sendo, né, bombardeada de todas as leis de vários países, etc. Outra coisa que você vai ver é como essa empresa atua, né, na sua própria dados de cartão de crédito, né, se ela tem o LGPD, o PCI Compliance, né, que já vai mostrar que ela já tem boas práticas de tratamento de dados que são ultrassensíveis, que são os dados de cartão de crédito. Se a empresa ela promove testes de penetração na sua própria base, né, isso são coisas que ela consegue certificar, que ela consegue mostrar o certificado. Então, a gente nem falou muito daqui, mas isso é uma coisa que a empresa tem que garantir, que ela não está vulnerável a invasores, né, e para isso, por exemplo, a gente faz testes de penetração com empresas que são especializadas nisso, né, hackers do bem que tentam invadir o seu sistema para te mostrar vulnerabilidades. Então, são um conjunto de coisas que você vai ter que exigir dessa empresa. Infelizmente, não vai ter essa vida fácil de você buscar um selinho único que vai te dar esse conforto total aí sobre o que você pode ou não confiar. Maravilha. E aí, a gente, para encaminhar para o final, Lucas Wellen perguntando se tem algum modelo de contrato, eu não sei exatamente qual contrato ele está pedindo, mas o Felipe vai trazer alguns modelos. As questões da Carolina, que é em termos de sistema, nós utilizamos, temos alguma alteração a ser feita ou somente o contrato que já mencionamos? A fiscalização será separada para nós, academias e sistemas, e retomando, em resumo, podemos dizer que aculturamento, treinamento e regramento. Para equipes, podemos anexar o contrato de trabalho e DOC assinado pelos colaboradores. Aos clientes, contratos de novos clientes,
acrescentar o modelo que será nos passado ao contrato, chamando atenção às cláusulas. Aos já clientes, podemos, além de anexar o contrato existente, enviar via e-mail o exemplo do termo de consentimento. É isso, Felipe? Felipe saiu? Não, tô aqui. Ah, Vamos lá. e aí você já pode pedir para compartilhar a tela e mostrar os modelos aí, colocar o link. Sim, vamos do que compartilhar a gente aqui. vai presentear nossos clientes. Isso, deixa eu compartilhar aqui já com vocês. Deixa eu até... Tá todo mundo vendo aí? Deixa eu só te falar, a pergunta do Marcos Tadeu será respondida sim, ela é interessante. Já me cobraram aqui, Tadeu pediu para alguém me cobrar, ela será respondida sim. Olha, eu vou passar aqui rapidamente, tá? Os procedimentos básicos aqui que vocês precisam chamar a atenção para a implantação, tá? Isso aqui é uma implantação básica, gente. Só fazendo um disclaimer aqui rapidamente, o Randall, é importante vocês entenderem que a lei ela é muito complexa, ela tem muitos termos e muitas questões que são subjetivas, e as fiscalizações elas vão iniciar de forma técnica, ou seja, acredito que a autoridade vai amadurecer a sua capacidade de fiscalização, e todas essas questões mais subjetivas elas vão pontualmente ficarem reservadas para os inquéritos e para os processos administrativos. Então, o que vai acontecer? Os sistemas eles vão ser provavelmente fiscalizados tecnicamente, e as empresas, as academias, elas vão sofrer as fiscalizações provocadas por denúncias ou ofícios de autoridades que venham estar fazendo algum tipo de apuração de circunstâncias. Então, vamos, por exemplo, aconteceu ali um crime de denunciação caluniosa, um crime de difamação, porque utilizou informações de dados ali dentro da empresa, e isso foi instaurado ali um inquérito criminal na delegacia. O delegado, provavelmente, vai oficiar a delegacia ali da ANPD da região para instaurar um processo administrativo que inicia através de um inquérito ou um procedimento preparatório para analisar se as informações ali efetivamente foram vazadas e teve alguma circunstância de falha da empresa no tratamento daqueles dados. E aí essa agência, recebendo essa provocação do delegado, ela vai fazer a auditoria, ela vai fazer lá o levantamento e o inquérito. Uma vez apurada que houve, vai emitir o relatório para a polícia e vai fazer já a lavratura do auto de infração e provavelmente vai dar o tempo para a pessoa poder se defender, poder fazer recurso. Uma vez confirmado, vai lavrar o auto de infração e dar multa, aplicando a multa. Tá? E aí depois a empresa pode pegar e se utilizar de outros mecanismos de defesa. Então, é importante que vocês tenham entendimento da aplicação e da implantação, pelo menos mínima, que isso vai ser um processo que também vai ser construído. Isso não é uma coisa que vocês vão conseguir implantar de uma hora para outra e efetivamente conseguir fazer valer de uma hora para outra. Esse procedimento, a assessoria que a gente presta aqui, ela leva basicamente 1 ano para ser implantado. Os primeiros 6 meses, efetivamente, é da implantação técnica, do treinamento, regramento, enfim. E depois mais 6 meses de monitoramento e checklist, até você se sentir efetivamente na rotina, que isso se torne uma rotina, como vocês fazem de abrir empresa, de fechar caixa, de fechar folha de pagamento, e as rotinas de tratamento de dados vão ser também implantadas e realizadas de forma periódica. Então, a primeira coisa, ajuste do contrato de cliente. Você não tem necessidade de mudar o contrato. O contrato ele pode ser o mesmo, apenas incluir a cláusula modelo que eu vou mostrar para vocês aqui. Segundo, a implantação do termo de consentimento. Esse termo de consentimento pode ser na espécie de um aditivo ao contrato ou um termo apartado, que vocês podem enviar por e-mail, que vocês podem pegar e fazer lá no sistema para que possa ser enviado para o cliente fazer o login e senha e dar o consentimento. Vocês podem fazer a informação, dar um prazo para o cliente, vocês só podem acessar a academia se vocês fizerem aí a leitura e a assinatura do termo de consentimento. E aí coloca ali uma situação que se a pessoa pegar e não fizer no prazo, quando passar na roleta, vai avisar ali no teu sistema e vocês vão poder chamar a atenção da pessoa. Olha, é igual quando fazia antigamente com um atestado médico, né? A lei diz que não pode pegar e ter a pessoa utilizando o espaço sem o termo de consentimento. Espera aí.
Saiu aqui. Sem termo de consentimento. Então, criar aí um mecanismo e um procedimento de exigência e assinatura desse termo. Implantação da política de privacidade. Eu vou mostrar o modelinho para vocês aqui. Implantação de regras de boas práticas e governança, através de um regimento interno, que vai servir tanto para os colaboradores como para os clientes. Treinamento da equipe de colaboradores, para que esses elementos, todos que estão aqui, sejam efetivamente aplicados na prática. E, por último, para aquelas empresas que puderem, contratar uma assessoria especializada para poder ter ali um encarregado de dados ou ter uma pessoa terceirizada que vai pegar e vai treinar uma pessoa interna para atuar efetivamente como um encarregado de dados. Tá? Enfim. Aí, passando aqui para o próximo ponto, esse aqui é um modelo... Peraí. Esse aqui é o modelo da cláusula. É que o negócio está aqui em cima. Da cláusula que a gente orienta. Gente, olha só, eu não trouxe para vocês os modelos que a gente trabalha aqui no escritório, mas nós procuramos na internet modelos que estão sendo já divulgados e oferecidos gratuitamente, e nós encontramos um site, 2 sites aqui, na verdade, que oferecem isso de forma gratuita, não cobra nada, é copia e cola, e que com essas cláusulas, mesmo não sendo, né, aquelas mais sofisticadas, mais específicas para a realidade da sua empresa, elas são genéricas e vão, de alguma forma, trazer uma segurança para vocês. Então, aqui tem um modelo, tá, de cláusula a ser incluído no contrato. Você vê que ela é grandinha, né, tem a parte aqui dos dados, das informações, toda direitinho, e ela está nesse site aqui. Eu vou copiar até, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar, e colocar aqui para vocês no chat, tá bom? Que vocês não precisam nem do meu material, eu vou colocar ali. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Eu acho que eu tenho que descompartilhar, né? Acho que eu não consigo. Eu vou colocar depois no chat. Eu acabando de apresentar para vocês aqui, eu coloco no chat, tá? Temos aqui o termo de consentimento para tratamento de dados pessoais. Esse aqui está bem completinho, tá? Vocês vão colocar os dados da pessoa, os dados da empresa, a parte do consentimento, a parte dos dados das pessoas, dados pessoais, e a finalidade do tratamento e a segurança de dados. É importante vocês entenderem que esse termo de consentimento ele atende, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, que exige da empresa ampla e clara divulgação dos procedimentos e das informações que estão sendo aplicados dentro da prestação de serviço. Então, esse terminho aqui está bem bacana, também lá do juristas.com.br, tá? Eu vou passar o link para vocês depois aí. E aqui, por último, nós achamos um modelo de política de privacidade que vai exigir de vocês fazerem uma leitura, mas ele traz o escopo, o esqueleto detalhado, e precisa que vocês tragam ele para a realidade de vocês e vocês mesmos venham preenchendo, né? Não, eu não acho que é uma coisa muito complexa, isso aqui é uma coisa que vai... Ele já está explicando direitinho todos os detalhes aqui que precisam serem preenchidos, então basta vocês fazerem a leitura e irem encaixando ali com as informações que são pertinentes ali aos procedimentos que vocês fazem dentro da tua empresa, tá? Então, tá aqui os modelinhos, ó, dados pessoais dados coletados e seus dados, é como se coloca, dado e finalidade, a questão do consentimento também sendo esclarecida dentro da política. Quais são os seus direitos, aqui explicando para a pessoa quais são os direitos dela, como você pode exercer seus direitos de titular. O titular é o cliente, tá? Como e por quanto tempo os seus dados serão armazenados. Aqui fala, inclusive, até desse ponto que o Dilson falou, que a pessoa, se ela quiser, no fim do contrato, ela pode pedir que seus dados sejam apagados e a empresa é obrigada a cumprir. O que fazemos para manter seus dados seguros? Aqui a empresa explica como é que funciona a política de tratamento. Com quem seus dados podem ser compartilhados, transferência internacional de dados, cookies e dados de navegação, enfim. Eu tentei trazer para vocês aqui um melhor modelinho que a gente teria disponível aí, alteração desta política de privacidade, responsabilidade, isenção de responsabilidade, encarregado de proteção de dados. E está aqui a fonte, lá no Legal Cloud, tá? Já vou compartilhar para vocês. Então, esses aqui são os 3 exemplos
dos documentos que vocês precisam implantar, no mínimo. Além desse aqui, tem um regimento interno de vocês de políticas de boas práticas, que aí a gente deixa as empresas à vontade para procurar os regimentos internos, porque, na verdade, está muito ligado à parte interna da empresa mesmo, e aí a gente não encontrou nenhum modelinho que fosse bom na internet para poder compartilhar com vocês. Maravilha. Vamos, descompartilhou. Deixa eu colocar aqui já os links. Randazzi, enquanto o Felipe coloca o link aí, tá, que rolou pergunta já sobre isso, eu comentei aqui brevemente, mas eu vou colocar também já um link que a gente tem na nossa central de ajuda explicando, e já vou, como eu falei, pedir aqui para o pessoal fazer um compilado e a gente disponibilizar para todos os clientes aí tudo que a gente oferece para eles se adequarem, tá? Então, só para responder objetivamente, isso que o Felipe mostrou, você consegue subir no Evo, não só dentro do texto do seu contrato, mas uma área específica para isso, que está lá dentro de configurações, documentos. Você tem lá o termo de uso e a política de privacidade, que o seu cliente vai dar o aceite quando ele acessa o aplicativo ou dar um aceite digital aí por e-mail também. Tá, então já existe esse espaço ali. A gente também já tem a função de ocultar os dados pessoais, tem a função que a gente não falou muito aqui, mas do cliente que pede para não receber mais comunicações da academia por e-mail, por SMS, você também pode marcar isso dentro do Evo e o próprio cliente vai poder marcar isso nas plataformas de autoatendimento, né, como um Totem ou a plataforma de autoatendimento no site ou até o aplicativo mesmo. Então são todos esses pontos que estão aí incluídos no que você tem que disponibilizar para o seu cliente, que a gente já contempla no nosso sistema. Beleza. Felipe, para a gente finalizar aqui, o Vitor levantou a mão, não sei se vai dar tempo, Vitor, mas vamos ver aqui. A pergunta do Tadeu é: você sabe o que os fiscais olharam quando visitaram academias até agora? Eu não sei se você tem essa informação, Felipe, ou se existe algum tipo de regra. Não chegou para a gente aqui ainda nenhuma informação de nenhuma academia até hoje fiscalizada. Mas, de cara, a primeira coisa que eles vão pedir são todos esses documentos aí que a gente está... Os documentos da empresa, né? Normalmente eles pedem ali para ver se a empresa está toda certinha, está com o CNPJ direitinho, enfim. Os contratos, provavelmente, com as cláusulas, mostrando que todos os clientes... a gente não sabe ainda se a fiscalização vai ser com amostragem ou efetivamente eles vão querer a relação de todos os clientes que estão ativos e o contrato de todos eles, mostrando que todos estão com um contrato ok, assinado direitinho com as cláusulas específicas. Vão pedir os termos de consentimento, vão pedir a política de privacidade e vão efetivamente se atentar aos fatos ali que vão estar ligados à denúncia. Por isso que eu estou te falando, inicialmente, a gente imagina que as fiscalizações e as inspeções, igual acontece hoje com o Ministério Público, com vigilância sanitária, existem fiscalizações que são aquelas extemporâneas, que são aquelas que eles fazem assim, esse mês vamos fiscalizar as academias da Zona Sul do Rio de Janeiro, mês que vem a da Zona Norte, mês que vem a da Zona Oeste, enfim, pode ser que aconteça, mas eu acredito que isso, por enquanto, não vai ocorrer por um bom tempo, porque eles não têm estrutura ainda, não têm equipe preparada para isso. E vai ter situações que, assim, essas informações, meu Deus, eu tenho 2.000 alunos, como é que eu vou mandar 2.000 contratos? Eu não sei se eles vão pegar e vão pedir acesso remoto com o órgão fiscalizador, vão acessar e vão ter ali, por amostragem, vão pegar 5 ou 6 ou 10. A gente não sabe. Por isso que eu estou falando que aqui eu faço parte da direção jurídica do Sindacad, do Sindicato do Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo um ofício para a NPD, pedindo uma nota técnica com todas essas perguntas de como vai funcionar, como é que vai ser a abordagem, como é que vai ser a intimação. Nós vamos pedir uma nota técnica em nome do Sindacad e assim que a gente tiver a resposta deles, das farmácias demorou 1 ano para ser respondido. Então, a gente acredita que a gente possa ter um lapso de tempo um pouco mais extenso aí também para ser respondido, mas assim que a gente tiver a nota técnica, a gente vai divulgar amplamente aí com mais informações. Tá. Felipe, o pessoal está reclamando que os links não abrem. Ué? Não. Sabe por que não abre? Porque deve estar com essa parte da fonte junto. Tem que separar. Tira a fonte, vai só no HTTP para baixo. Vê se está indo.
Para mim aqui só não abriu o segundo, que era o modelo de política, mas eu já até compartilhei mais um aqui, tá? Que eu peguei direto no site lá do Legal Cloud. Se vocês quiserem pegar o último link que eu compartilhei, já abre esse documento. O primeiro eu será que tá consegui abrir mudado? normalmente aqui. Conseguiu? Tá. Pessoal, para encerrar, o Tadeu quer deixar um recado aí, a gente já volta aqui para encerrar e vamos tentar responder aqui o que O meu tem, aqui mas abriu. O meu aqui abriu. Estranho. Eu cliquei no próprio chat aqui e abriu direto. Só esse do Legal Cloud aí que eu acho que deu aqui alguma coisa que de repente pode ser na época lá um modelo que o pessoal pegou, tinha disponibilizado, fechou o site. Mas eu Conteúdo. postei um outro aqui que já tem, tá, Felipe? Então é só ir nesse último que eu coloquei, que é do próprio site ali, vocês podem baixar. O do Dilson está funcionando, já testando. Ah, legal, legal. Pessoal, para eu finalizar aqui, duas informações. Primeira todos vocês precisam e provavelmente têm um software de gestão na academia. Hoje em dia não dá mais para fazer as coisas sem. Avalie a empresa que estava. E eu não estou falando isso porque nós estamos aqui no Evo, mas também porque nós estamos aqui no Evo. Avalie. Mas faz 30, 20 anos, 15 anos, 10 anos que eu estou com o só me atende bem. Sempre é assim até a hora que não atende. E hoje em dia não é mais a questão de faz a matrícula, faz coisa. Hoje em dia é essa questão legal, essa questão de segurança dos dados. Isso é o aspecto mais importante hoje do negócio. E como a academia ainda é um mercado amador, desculpe quem não se acha, mas no geral nós somos, vocês têm que estar muito ligados nisso. Então avalie, pergunte lá para a empresa que fornece o seu software se está adequado, que ele te mostre realmente a adequação, porque a segurança dos dados é uma coisa muito perigosa hoje, é uma liability, né? um perigo jurídico que não tem tamanho, ainda mais para um negócio pequeno que nem a academia. E além disso, eu queria convidar todo mundo aí para dar uma olhada no nosso seminário internacional, que tem patrocínio do Evo, vai ser no dia 17 de junho, o Seminário Internacional de Gestão de Academias. A gente está trazendo um gringo, Herbie Lipsman, é o 15º, e está bem interessante. Então, nós já estamos praticamente com as vagas esgotadas. Na verdade, hoje nós estamos com vagas menos uma, mas eu vou conseguir mudar a sala do hotel e a gente vai colocar mais umas. Vou colocar aqui no chat o link para vocês darem uma olhada. Já lembrando que quem tem Evo tem um baita desconto. Quem é cliente Evo tem um baita desconto, tá? Então, eu vou botar a página normal aqui, mas se você for cliente Evo, manda para mim, manda para eles uma mensagem que tem a página do desconto do Evo. Tá bom? Obrigado, Felipe. Foi boa. Muito chão ainda para isso, hein? exatamente. Pessoal, quem não teve as perguntas respondidas, eu vou dar uma sugestão. A gente vai disponibilizar isso, vai mandar um e-mail disponibilizando, vai ter lá no nosso canal do YouTube, a gente vai compartilhar nas redes sociais. Usem esses canais, responda o e-mail com a sua pergunta, coloque a sua pergunta nos comentários, procure a gente vai disponibilizar o contato do Felipe, procure ele, porque aí a gente consegue ter mais respostas. A gente já extrapolou meia hora aqui além do tempo e a gente precisa encerrar esse webinar. Agradecer a todos vocês, infelizmente não deu para responder. Vitor, o Gabriel levantou a mão de novo, vocês me acham, Randall Neto, meu Instagram, se vocês quiserem encaminhar para mim a pergunta que vocês têm, eu falo com o Felipe, a gente dá um jeito aí. Quem tiver mais perguntas, quem quiser me adicionar no Instagram também, Randall Neto, eu vejo se consigo ajudar vocês. Esse tema é muito importante. Mas, sim, comentem lá no vídeo do YouTube, comente nas redes sociais. A gente vai dar um jeito de responder todas as perguntas e ajudar vocês da maneira que for possível. É o nosso papel, é algo que a gente se propõe a fazer e a gente está aqui também para isso. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para todo mundo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom quando a gente se reúne para fazer alguma coisa, de repente a gente faz outras vezes isso, a gente abre uma sala, a gente dá um jeito de levar informação, levar
conteúdo e levar uma boa orientação. Dilson, mais uma vez, obrigadão aí pelas participações. Tadeu, valeu. E a gente se vê por aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Falou.